Então, um outro tema que eu queria tocar com vocês é a questão de pessoas. Eu vou tratar de pessoas rapidamente, até porque ela é parecida com máquinas e instalações, porém ela tem algumas particularidades. Então aqui, quando a gente clica aqui em recursos, pessoas, ou ainda no card principal lá, no nosso dashboard principal, a gente tem a listagem das pessoas cadastradas no seu sistema. No caso, a gente só cadastrou o funcionário aqui. Então a gente pode vir aqui em nova pessoa e criar uma nova pessoa, mas no caso aqui, a gente só tem um funcionário cadastrado. Quando eu clico nesse funcionário, a gente tem aqui à nossa esquerda aqui um gráfico de horas planejadas e realizadas. Então, da mesma forma que máquinas, a gente tem aqui a nível mensal, se você quiser ver. Por exemplo, vou colocar aqui setembro. A gente tem aqui no dia 1º de setembro essas horas que são referentes àquela atividade de plantio, não sei se vocês estão lembrados. A gente pode também ver isso de forma anual e ver essas horas planejadas e realizadas dessa pessoa. Horas que você cadastrou através das atividades de campo ou das suas atividades operacionais, sejam em lavouras, sejam em lotes, ou ainda outras atividades que eu vou tratar daqui a pouco com vocês. Então, aqui vindo aqui para baixo, a gente tem próximas atividades planejadas, com um resumo delas aqui. Se você deseja ver todas, você pode clicar em ver mais e você vai ver aqui as atividades que estão planejadas para esse funcionário. Se você realiza essa atividade, você não consegue realizar simplesmente as horas referentes a essa pessoa separadamente da atividade. Você tem que realizar a atividade como um todo. E da mesma forma, quando você clica em editar ali, aqui, a gente vai abrir para você o formulário daquela atividade em que consta essa pessoa aqui para você editar. Então, você pode editar também outras coisas que não só a pessoa, mas o fato é que você está editando a atividade. Então, é muito importante lembrar isso. Vou dar um cancelar aqui e voltar aqui para o nosso menu do funcionário ou da pessoa. Aqui a gente tem o histórico de salários. Então, não há salários registrados no passado. Então, é histórico de salários, mas a gente pode vir em ver mais para a gente ver todos os salários aqui planejados ou realizados referentes a esse funcionário. Então, a gente tem aqui salário / encargos planejado para setembro de 2017. Ali ele vai trabalhar 165 horas e aqui seria o total. Se tivesse mais encargos, iria ter um valor adicionado aí. Então, vou voltar aqui, lembrando que tem um filtro aqui de atividades por período. Então não se assuste se tiver algum salário faltando. Você pode vir aqui e alterar esse filtro, que a gente vai ver os salários todos aqui. Então, voltando aqui para o funcionário, vou tratar um pouco aqui desse card aqui de custo de mão de obra, que tem umas análises bem interessantes. Então aqui você tem um mês vigente e você pode escolher outro mês para comparação. Vou escolher setembro, que é quando a gente tem horas trabalhadas registradas no sistema. Então, vou colocar aqui setembro para a gente observar melhor. Então aqui a gente tem salário, horas contratadas, custo da hora contratada e outros índices aqui. Lembrando que a gente pode sempre passar o mouse aqui nas interrogações, desculpa, para a gente entender melhor o que se trata esse índice. Mas de maneira geral aqui, então em setembro a gente tem o salário dele, mais encargos aqui, vai mostrar, no caso nossos encargos são zero, então a gente tem 1.600 de salário, contratamos ele para 165 horas nesse mês, e o custo da hora contratada está 9,70. Custo direto da hora contratada. Então, se esse funcionário tivesse trabalhado 165 horas por mês, custaria 9,70 por hora. Então, aqui a gente tem horas trabalhadas 67,5 em setembro, que é referente àquela atividade aqui de plantio na nossa lavoura de milho. Porém, em contrapartida, a gente tem horas não registradas, 97,5. que vão formar aquelas 165 horas por mês que você contratou. Aí que vai entrar a nossa porcentagem de alocação. Eu vou retomar isso aqui agora. Essa porcentagem de alocação
é a porcentagem de alocação das horas não trabalhadas dentro das horas trabalhadas. Então, no caso aqui, como está 100%, a gente tem um custo indireto de R$ 14,00 por hora, referente a essas 97,5 horas não registradas. Então, se você está fazendo a gestão completa do seu agronegócio usando o nosso sistema, e você sabe que você está inserindo todas as atividades, sejam elas planejadas ou realizadas no sistema, é legal você deixar 100% ali. E você vai ter uma acurácia maior do que realmente está custando a hora desse funcionário. Agora, se você vai fazer uma análise pontual, ou ainda você sabe que existem atividades que ele está desempenhando, mas que você não está registrando no sistema, talvez seja legal você deixar 0% aí, para não onerar as atividades que você sabe que isso não vai condizer com a realidade dos fatos. Diferentemente de máquinas, onde você edita a alocação aqui no botão de editar pessoa, a alocação nas pessoas ocorre a nível mensal. Então você teria que entrar aqui no histórico de salários, ver os salários aqui, você pode clicar em ver mais. Em cada salário, em cada mês, você pode editar essa porcentagem de alocação. Então a gente vai ver aqui essa porcentagem de alocação aqui. No caso aqui eu vou alterar setembro para 0 para mostrar para vocês. E a gente, nesse momento, não está considerando o custo das horas indiretas, ou das horas não registradas no sistema. Então, no caso, a gente está considerando que o funcionário está trabalhando 165 horas por mês. E o custo da hora dele diminuiu aqui e está como 9,70. A gente tem aqui também o card de outras despesas e treinamentos. Tá? Outras despesas e treinamentos você vai poder inserir aqui através de nova movimentação. Então, quando você vem em nova movimentação, uma coisa de escritório, a gente vai ter aqui movimentações relacionadas a pessoas. Salários e encargos, se você deseja planejar outro salário para essa pessoa ou realizar. E a gente tem treinamentos e outras despesas, que a gente pode selecionar aqui a pessoa, planejar ou realizar um treinamento para essa pessoa. Então a gente tem aqui a data desse treinamento e o valor dele. Esse valor desse treinamento ou dessa despesa, enfim, com essa pessoa, vai onerar as horas, vai onerar o custo da hora dessa pessoa. Então é uma avaliação que você consegue fazer. Se você não quiser associar ele ao custo dessa hora, você iria inserir uma outra transação financeira. Eu já vou tocar nesse ponto já com vocês, mas a partir do momento que você insere um treinamento ou uma outra despesa para esse funcionário, o valor desse treinamento está sim sendo contabilizado no custo da hora dele. E da mesma forma que uma compra de insumos, treinamentos e outras despesas podem ou não ter uma transação financeira associada a ele. Então eu posso aqui ter um treinamento no valor de R$1.000, só que eu ganhei desconto e vou pagar 800. E eu quero avaliar a mão de obra desse funcionário com esse treinamento de R$1.000. Ou ainda não paguei isso e eu quero avaliar isso aí também. Então você pode ou não adicionar uma parcela, uma transação financeira relacionada a esse treinamento ou outras despesas. Então, de pessoas, é basicamente isso que eu queria falar. Vou retornar aqui no nosso menu principal para finalizar o nosso tutorial.